tarde, meio-dia, mais 12 minutos, sábado de Grenal, 3 de outubro de 2020, está no ar pela Rádio Grenal, o imperdível Dupla em Debate. Faltando 4 horas e 48 minutos para o Grenal 428, como diz o maior narrador de Grenais da história, que estará narrando também o jogo de hoje aqui pela Rádio Grenal, Haroldo de Souza. 4 horas e 48 minutos para mais um Grenal na vida de todos nós. Grenal pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, 5 da tarde na Arena. O Grêmio, 15º colocado com 13 pontos no campeonato, recebe o Inter, vice-líder com 21 pontos. E a Rádio Grenal conta tudo. O Dupla em Debate vai até as 2 da tarde, quando começa a nossa jornada esportiva, com o comando do Luiz Carlos Reck do Esquentando o Jogo. Às 4 horas, Haroldo de Souza comanda com a narração da Rádio Grenal, os comentários do Luiz Carlos Reck, árbitro Grenal Diego Real, reportagens do gremista César Fabres, do Colorado Carlos Lacerda e o plantão do Rogério Belchi. Mas aqui o Dupla em Debate está chegando, comigo Ângelo Afonso, com a Silvia Macedo, que estará de olho nas participações dos ouvintes através dos canais de interatividade, a reportagem da Rádio Grenal também participando, Bruno Soares direto da concentração do Grêmio e o Nicolas Wagner diretamente da concentração do Internacional. E, é claro, os representantes identificados aqui no Dupla em Debate da Rádio Grenal, o gremista Benhur Marchiori e o colorado Kenny Braga. Com a operação de mídias audiovisuais do Kleber Moscopi e a direção da Rádio Grenal de Marjana Vargas. Para começar, Silvia Macedo, boa tarde. Como os ouvintes fazem aqui para participar do Dupla em Debate da Rádio Grenal? Boa tarde a todos os ouvintes aqui da Rádio Grenal. Então vocês podem mandar bastante mensagem, pode mandar um textinho, um recado, palpite pro jogo, pro Grenal, no 999194808. Nas redes sociais da Rádio Grenal, no Twitter, que é @RDGrenal, o Instagram, @RDGrenal, e o Facebook, facebook.com/Rádio Grenal. Para você fazer o programa conosco aqui na Rádio Grenal, no Dupla em Debate. A minha curiosidade, deve ser também dos ouvintes da Rádio Grenal, é quem tá mais otimista. E se é que tem alguém pessimista, eu quero saber agora. Vou começar pelo representante do mandante no Grenal de hoje. Alô, delegato Benhur Marchiori. Tá otimista, Benhur Marchiori? Boa tarde. Oi, sumido! Que saudade! Sumido! Guloso, que satisfação, Guloso, ser novamente ancorado por ti. Eu tenho uma tese sobre o Grenal, desde ter idade. Grenal, por melhor que esteja um e o outro uma campanha pífia, o juiz apita ali, aí vem a tradição, a camisa, a história. Não tem favorito em Grenal. Não tem. E no momento, embora o Internacional esteja nas primeiras posições do campeonato e o Grêmio beirando a zona do rebaixamento, oxalá nela não entre, quando apitar ali, aí o Grêmio poderá ser o Grêmio da Libertadores, já classificado. Mas eu tenho assim, eu não faço como forma de zombar do adversário. Eu tenho notado que há uns 2 anos e pouco, coincidentemente, período em que o Internacional não se vitoria sobre o Grêmio, que há um certo temor da esquadra colorada quando enfrenta o Grêmio. Eu acho que depois que o Cebolinha saiu, individualmente as equipes se equivalem. Mas no estado anímico o Grêmio é bem superior, até porque há 4 anos está com o mesmo treinador, já tem padrão de jogo, enquanto que o adversário está procurando esse padrão com o seu Eduardo Cudê através da sua intensidade. Vejo que o Internacional não tem algumas peças para fazer com que essa intensidade que o Cudê aplicava no Racing seja efetivada no Internacional. Mas repito, Guloso, o clássico sempre haverá de ter muito equilíbrio. Esse é o Benhur Marchiori. E o colorado Kenny Braga, Inter visitante hoje na Arena.
Tá otimista, Kenny Braga? Buenas, boa tarde. Buenas tardes, como é que tá, rapaz? Quanto tempo, hein, sem falar com um amigo? Pois é o seguinte, antes de mais nada, de falar sobre o Grenal, eu estava esperando o início do programa aqui, sentado na minha poltrona, e ouvi o comentário do REC. O comentário do REC durou 15 minutos. Ele gosta, hein? Daqui a pouco ele tá aqui pro Esquentando o Jogo, às 2 horas. Não, e entre outras coisas que ele disse, que eu anotei aqui, uma frase dele que eu anotei aqui, que diz assim, que ele dava um furo por dia, ele disse. Um furo por dia. E cansou de dar o furo, não dá mais furo. Eu anotei aqui. Vai ficar essa frase aqui, né? Anotado no meu diário aqui. O REC é o velho fura-fura aqui de Braga. Pois é. Mas o Ângelo... Sim, benhor. O REC foi um dos maiores repórteres do Brasil, indiscutivelmente. Mas essa do furo aí, ela se origina, e o que rodeio, eu também tinha anotado a frase aqui, que ele dá um furo por dia, ela se origina no tempo em que ele, embora uma pessoa humilde, ele vendia pastéis em Lagoa Vermelha, e todo mundo sabe, né? Para cada 3 pastéis vendidos, o REC dava a rosca, né? E ele vendia pastel, cara. É, né? Esse é o Requito, viu? Ô, Ângelo, não, a primeira coisa que eu quero observar é o seguinte, em relação a essa série invicta do Grêmio em Grenais, que essas séries invictas, elas são cíclicas, elas se repetem ciclicamente. Eu estava vendo uma estatística aqui exatamente sobre isso, sobre as maiores séries invictas, tanto do Grêmio quanto do Internacional. O Internacional teve nos anos, eu vou só dar um exemplo, e depois eu posso dar do Grêmio também. O Internacional de 75, de 1971 a 75, dos anos 70, o Internacional ficou 17 jogos sem perder para o Grêmio. 10 vitórias e 7 empates. 10 vitórias e 7 empates. E o Grêmio, de 99 também, de 99 a 2003, 13 jogos e 8 vitórias e 5 empates. Então, a maior série invicta é do Internacional. Mas esse ciclo de invencibilidade foram para os dois lados. Então, eu tenho a impressão que está na hora, por exemplo, de o Internacional quebrar essa série de jogos invictos do Grêmio. Hoje, na partida de hoje. Eu só estou um pouco, como diz aquela música, né? Chove chuva, chove sem parar, né? Eu quero saber como é que estarão as condições do campo, do gramado lá da arena hoje, para que se tenha um bom Grenal do ponto de vista técnico. Mas eu não sei se isso vai acontecer e se essa chuva vai persistir até a hora do jogo hoje. Pois é uma preocupação pertinente do Kenny Braga também quanto às condições do gramado. Muita chuva em Porto Alegre nos últimos dias, nas últimas horas. Agora aqui, pelo que eu estou olhando da janela do nosso estúdio no Palácio do Rádio, uma chuva, né, a garoa, a famosa garoa, né? Não é muito intensa, mas tem previsão de chuva assim pro decorrer do dia, ao longo da tarde, inclusive com bola rolando no Grenal, deveremos ter chuva. Será que teremos chuva de gols também, ou vocês esperam um Grenal mais fechado, definido no detalhe? O placar que mais aconteceu nos últimos Grenais aí, quando tivemos vitórias, foi de 1-0. Vocês esperam um jogo aberto ou mais fechado, hein, gente? Ninguém? Posso começar? Começa, vai. Vou eu então, o Guloso. O Grenal, o meio de campo vai estar congestionado, né? O Grêmio vem com, acho que o Grêmio vem com Michael, Lucas Silva,
protestar e manifestar no último treino do Inter antes do Clássico Grenal. O Caetano disse que, desde que seja pacífico, não há problema algum. E também o Rodrigo Caetano disse que, se depender da direção, o técnico Eduardo Cudê ficará no cargo mesmo em caso de insucesso no Grenal de hoje à tarde. É uma convicção da direção. O Caetano deixou claro que o Cudê só sai do Inter se quiser. Fica mais tranquilo quanto a isso, Kenny Braga, porque a cada Grenal que o Internacional vem acumulando aí a falta de vitórias, a contestação em cima do Cudê fica maior. Não, deixa que eu comente 3 aspectos da entrevista do Caetano. Primeiro, a Covid-19 afeta todos os times de futebol, quase todos os times de futebol do Brasil e até do mundo inteiro. Então é necessário buscar soluções, mesmo diante desse quadro dessa pandemia terrível. O técnico tem que encontrar soluções para substituir os jogadores, digamos assim, afetados pela Covid-19, porque afeta todos, né? E aí, em relação a esses protestos que ocorreram ontem, mulheres torcedoras do Internacional protestando lá no estádio, é o seguinte, imagina, Ângelo, se nós tivéssemos a presença de torcedores colorados no Beira-Rio. Imagina o tamanho desses protestos, como seriam. Então, de certo modo, o trabalho do próprio Caetano e o trabalho do Eduardo Cudê, eles estão sendo assim, como é que eu vou dizer, protegidos, de certa forma, por essa ausência de torcidas no Beira-Rio. Entende? Porque se houvesse torcedores no Beira-Rio, os protestos seriam muito maiores, muito mais significativos. É claro que o Internacional está bem no Campeonato Brasileiro, está lá em cima do Campeonato Brasileiro. Dependendo dos resultados de hoje, o Internacional pode até igualar-se, né, ao Atlético Mineiro, embora não possa ultrapassar. Está bem na Libertadores da América, que vai se classificar para as oitavas de final. Mas o problema é essa série de grenais que o Internacional não vence. E aí isso deixa realmente os torcedores irritados. Imagina se o Internacional perde mais um jogo, aí a irritação de setores da torcida internacional vai crescer muito. E você, ouvinte da Rádio Grenal, participa. Já Silvia Macedo vai trazer os primeiros recados aqui do Dupla em Debate, especial deste sábado de Grenal 428. Agora, Benhur Marchiori, o Grêmio faz mistério, tá escondendo o jogo quanto aos jogadores que testaram positivo para a Covid-19, até porque, segundo o nosso repórter Bruno Soares, que já vai participar, o Grêmio ainda aguarda a contraprova, o reteste de alguns desses jogadores. A informação é de que mais de um jogador testou positivo para a Covid-19. Isso fora o Jeromel e o Kahneman, que já não jogaram na Libertadores terça. O que você pensa sobre esse mistério que faz o Grêmio? É válido para um sábado de Grenal, Benhur Marchiori? Bom, eu já assisti tanta coisa em Grenal. Eu lembro uma vez o Fabiano, ponteiro qualificado do Inter, engessaram a perna dele na véspera e até o momento do apito inicial da partida ali, ele estava com a perna, entrou em campo, foi um dos melhores. Ele já se viu tudo. Eu acho que nos dias de hoje, por exemplo, o Bruno deve estar no hotel onde o Grêmio está concentrado. Haverá de saber quem vem ou não pro jogo. Eu só tenho assim, um receio de que o Grêmio, em se confirmando, né, essas ausências em razão do acometimento aí da Covid, sejam vários jogadores e que possa não ter peça de reposição. Mas, como o plantel do Grêmio é qualificado, se o PP, que hoje é a nossa válvula de escape, como foi o Cebolinha no passado, se o PP não puder atuar, joga o Luiz Fernando. Só que alguém tem que chegar para dizer para esse Luiz Fernando que ele está no Grêmio. Ele não está jogando na Mocidade Independente do Menino Deus, que está jogando contra o Frigosul e que aí vai ter briga. Não. Ele já teve 2 momentos que mostrou que ele é destemperado, embora bom jogador. Ele teve uma expulsão e um cartão amarelo, então, mas é um grande jogador. Ele substituiria e bem o PP. Já se
se o Alisson, que eu acho que é um bom jogador, se o Alisson não pudesse atuar, já teríamos dificuldade. Não vejo no elenco, não venho me dizer que esse homem é Robinho, porque não é. Não vejo no elenco do Grêmio hoje uma peça de substituição ao Alisson. Se isso ocorrer, eu não acredito que ocorra, eu colocaria eu já ouvi falar que poderia ser o Alisson, né? Eu acho que não é ninguém, a partir desse pressuposto. Mas, se confirmar algumas ausências, o Renato poderia colocar o Vitor Ferraz e o Orejuela na do Alisson. Ângelo, ficando nesse capítulo aí da Covid-19... Sim, Kenny. O Wendel esteve infectado, né? Mas já se recuperou. Então, ele provavelmente será ele o lateral esquerdo do Internacional na partida de hoje. Né? Ele ocupará a lateral esquerda no lugar do Moisés. Que o Moisés está infectado. Bom, mas se o Wender não entrar por alguma razão, a possibilidade é de que o Léo Borges jogue. Eu acho que é uma possibilidade remota, mas ele atua lá em Cali. Então essa é a possibilidade, mas acho que joga o Wender. Agora, sobre esses casos do Grêmio, Kenny, Benhur, Silvia Macedo e Nicolas Wagner, eu quero ouvir do Bruno Soares, até se já tem alguma novidade. O Benhur disse, Bruno tá de plantão, tá na concentração do Grêmio, o Grêmio que tá, então, dependendo de contraprovas pro teste da Covid-19 para que o Renato defina a escalação do time. É isso, Bruno, boa tarde agora aqui no Dupla em Debate da Rádio Grenal. Boa tarde, Ângelo. Boa tarde a todos que estão na audiência aqui do Duplo em Debate da Rádio Grenal. Pois é, né? Um clima de muito mistério no lado do Grêmio, porque alguns jogadores estão com um asterisco em relação à partida de hoje, né? Circula que teriam testado positivo para a Covid-19 e o Grêmio aguardando uma contraproposta e terá esses resultados por volta das 3h30 da tarde. Então o Grêmio vive esse momento de muito mistério de jogadores que podem ficar fora. Bom, Ângelo, o que a gente tem de concreto sobre o tricolor para mais um clássico Grenal é que o Grêmio não terá o Jean-Pierre. Esse jogador está fora, não está concentrado para a partida e não retorna, portanto, ao time do Grêmio. Em relação à informação positiva, o Maicon, capitão da equipe, embora não tenha usado a braçadeira, está de volta e a possibilidade é muito grande do Maicon, inclusive, iniciar a partida entre os titulares, formando aquele tripé de volantes que o Renato tem utilizado na maioria das últimas partidas. Aí terá o Lucas Silva retornando de suspensão, na verdade estava suspenso na Copa Libertadores contra a Católica, no Brasileirão naturalmente volta ao time, com o Matheus Henrique, que ontem concedeu uma entrevista coletiva falando sobre esse tripé de volantes, disse que para ele é melhor até porque pode se soltar mais, embora tenha o cuidado defensivo, e com o Maicon. Se o Renato ainda prezar pela cautela em relação ao Maicon, aí mais uma vez o Darlan será o terceiro volante nesse meio campo do Grêmio, mas sem Jean-Pierre, sem a figura do meia e aguardando esses resultados da Covid-19. E mais um ponto, né, Ângelo Afonso? Tem uma dúvida de ordem técnica na defesa do Grêmio. Rodrigues e Paulo Miranda. Eu coloco como um passo à frente, uma chance a mais para Paulo Miranda, por conta da experiência. Mas Rodrigues fez boas partidas no próprio Grenal da Libertadores e principalmente contra a Católica, então também é um jogador que está como possibilidade para jogar hoje. Quem o técnico Benhur Marchiori escalaria? Paulo Miranda ou Tonhão Rodrigues, hein, Benhur? Não, para que o Internacional continue mais 10 grenais sem marcar gols, eu não escalaria o Paulo Miranda, porque o último gol do Inter em grenais foi do Paulo Miranda. E o outro aspecto é que o Renato, ele é justo nas suas escalações. Esse garoto entrou muito bem no Grenal do Beira-Rio e ele foi um dos melhores em campo contra a Católica. Não só pelo gol, defensivamente ele estava muito seguro, antes do gol participou de um ataque promissor do Grêmio. Então eu treinador Benhur, manteria o Rodrigues.
A Silvia Macedo tá aqui com a gente do Dupla em Debate da Rádio Grenal, vai trazer as primeiras opiniões. O pessoal tá concordando, discordando do Benhur, do Kenny Braga, do Nicolas, do Bruno, e tá mandando mensagem aqui pro WhatsApp, especialmente da Rádio Grenal. Silvia, boa tarde. Ó, tem o Fernandinho do Cavaco. Ah, imagina, se tem Benhur Marchiori, tem Fernandinho do Cavaco, né, Kenny Braga? Impressionante. Prefiro Tonhão, mas acho que Renato vai iniciar com Paulo Miranda por conta da experiência. Aí tem outra aqui também, uma pergunta dessa vez. Queria saber do pessoal quem vem melhor para o Grenal de hoje. Henrique de Porto Alegre. E aí? Começo pelo Kenny Braga. Dá pra dizer quem chega melhor para hoje, Kenny Braga? Não, eu acho que é difícil de responder essa pergunta, né? Eu não estou preocupado assim com, digamos assim, com o aspecto técnico do time. Veja bem. Eu acho que o Internacional tem bons jogadores, eu acho que as posições estão ocupadas por jogadores experientes, mas eu tenho medo assim do aspecto anímico, o aspecto psicológico. Entende? Porque às vezes o corpo não existe dissociado da mente. A mente tem uma grande influência sobre o corpo. E eu quero saber como é que estão, digamos assim, como é que está esse lado psicológico dos jogadores do Internacional. Eles têm que estar bem preparados psicologicamente para enfrentar o Grêmio, e não somente bem preparados do ponto de vista físico. É a questão psicológica, o emocional que conta bastante. Oi? Até em cima dessa questão que o Kenny aborda, psicológica, né? O Thiago Galhardo foi bastante questionado ontem na entrevista coletiva sobre isso. Até eu perguntei para ele sobre esse fator psicológico, quanto tem prejudicado o Inter nos últimos Grenais e nos últimos jogos, porque o Inter vem tendo várias expulsões diretas de atletas também, e o Thiago Galhardo até demonstrou uma certa irritação com a minha pergunta, disse que não tem nenhum problema psicológico na equipe, que estão todos bem mentalmente, e então o Thiago Galhardo destacou que esse não vem sendo um problema, pelo menos na opinião dele. E aí, concordam ou discordam com o Thiago Galhardo, que é o artilheiro do Inter? Sobre o Thiago Galhardo, o Guloso, ele, sem dúvida alguma, nas primeiras rodadas, junto com o Marinho dos Santos, eles foram os destaques do Campeonato Brasileiro. Mas vocês observem, de umas 3, 4 rodadas para cá, todo lance ele reclama do juiz. Quando ele cai, parece que ele vai ficar 1 ano e meio fora e imediatamente já se levanta. Quer dizer, eu não sei se a expectativa de uma convocação para a seleção brasileira o tenha prejudicado, mas ele não é mais o mesmo Galhardo do início do campeonato. Viu, Ângelo? Eu li comentários de pessoas experientes em psicologia e até em psicanálise, e esse lado psicológico afeta até jogadores muito experientes. Não é pelo fato do jogador ser experiente que não vai acontecer esse problema com ele. Então, eu não entendi por que de repente o Galhardo ficou irritado com a pergunta do Bruno. É uma pergunta normal, é uma pergunta que deve ser feita, né? Perfeitamente aceitável, e é só responder. Eu não me considero prejudicado no aspecto psicológico, tá? E bola para frente. Agora, que isso interessa, sim, interessa muito, né? Porque às vezes o treinador dá orientações do vestiário e os jogadores não conseguem cumpri-la em função disso, entende? Então não há problema nenhum em se questionar isso. Pois é. Agora 12:39, Dupla em Debate na Rádio Grenal. Mais participações, Silvia Macedo. Em relação à pergunta feita sobre quem chegaria melhor, um ouvinte mandou: levando em conta o Campeonato Brasileiro, o Inter vem melhor. Até porque temos de levar em consideração isso. É o Rodrigo Colorado de Gravataí. Entra em campo o momento no Campeonato Brasileiro, mesmo depois de uma rodada de Libertadores, gente. O Grêmio pode entrar na zona do rebaixamento em caso de fracasso hoje, e o Inter é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Não, existe a Libertadores, Guloso, existe o Campeonato Brasileiro, mas existe uma terceira competição, que é o Grenal, que, por incrível que pareça, ainda que um esteja melhor, o Grenal ele tem muitos aspectos a serem considerados. É a tradição, é a camisa, é a experiência, os jogadores que talvez estejam estreando,
estreando. Então, é uma paridade muito grande. Se o Grêmio já está classificado na Libertadores, por outro lado, o Internacional é o segundo colocado no Brasileiro. Por si só mostra a equivalência entre os dois clubes. Mas volto a frisar, ainda entendo que no aspecto anímico o Grêmio esteja superior. Viu, Ângelo? Eu achei interessante. Eu gosto quando o jogador de futebol fala de forma inteligente em relação aos jogos. E quando o jogador de futebol respeita o adversário, tá, entende? Porque depois vão lá, vão para dentro do campo e aí tem aquele olho no olho, vão se encarar. Então o cara tem que dar entrevistas respeitosas. Foi o caso do zagueiro Davi Braz, do Grêmio, que ele disse que o jogo é muito difícil e que esses jogos, esses grenais que o time dele venceu, são coisas do passado. E que o Inter tem muita qualidade e que estão com vontade, o Internacional também está com vontade de vencer o Grenal. Então eu acho que é isso aí. Eu acho que os dois times têm condições de vencer. Mas eu ficaria muito surpreso se houvesse um placar mais elástico. Eu acho que não haverá esse placar elástico. Será um jogo de oportunidades, um jogo de 2-1, de 2-0, mas não vai ser mais do que isso. Não acontecerá de forma alguma uma goleada, a não ser que seja uma grande surpresa. Eu ficaria muito surpreso se ocorresse isso. Bruno Soares chamou da concentração do Grêmio, Bruno? Não, só para destacar, Ângelo, em relação ao que disse o Benhur e também o Kenny do psicológico dos dois times, e o Nicolas também abordou essa questão, né, em relação à coletiva ontem do Galhardo, onde ele foi questionado algumas vezes, o Nicolas, sobre essa questão psicológica, se estaria atrapalhando o Inter. O Nicolas até citou a questão dos jogadores que foram expulsos nas últimas partidas, e pra gente fazer um paralelo em meio a isso, a entrevista do Matheus Henrique já foi num outro tom, né? O Matheus Henrique muito mais encarando o Clássico Grenal de hoje como mais uma partida do Campeonato Brasileiro, mais um jogo que, igual a qualquer outro, vale 3 pontos. É claro que o Grêmio sabe, ele destacou isso, é um Clássico Grenal, é um campeonato à parte. O Grêmio não desmerece o seu adversário, não desmerece o jogo, mas a gente vê até um tom de voz, da maneira como colocam, que o Inter chega muito mais se auto-pressionando e sentindo muito mais o aspecto emocional para esse Grenal, e o Grêmio com uma tranquilidade muito maior, né? E claro que isso se explica pelos resultados, pela sequência de resultados positivos pelo lado do Grêmio e negativos pelo lado do Inter, mas talvez essa maneira de encarar o jogo possa estar fazendo diferença também no decorrer da partida, né, Ângelo? Pois é, tem tudo isso que envolve o Grenal. Eu concordo com o Benhur Marchiori, né? Tem a Copa Libertadores, tem o Brasileiro, vai ter a Copa do Brasil logo mais no final de outubro para a dupla Grenal, mas tem o Grenal, que é um campeonato à parte. E aí, independentemente de tabela de classificação, o retrospecto recente é favorável ao Grêmio, ainda que o retrospecto histórico seja de vantagem para o Internacional. 12:44, todo mundo já sabe, mas vale repetir no Duplo em Debate da Rádio Grenal. Grenal é aqui, na Rádio Grenal. Grenal é na Rádio Grenal. Neste sábado, Grêmio e Internacional voltam a se enfrentar pelo Brasileirão. E só na Rádio Grenal você confere cada detalhe deste clássico. A jornada começa às 14h, no comando de Haroldo de Souza. Preparou, estendeu, Rádio Grenal, FM 95.9, radiogrenal.com.br, aplicativos e veja ao vivo através das redes sociais da Rádio Grenal. Sou Rádio Grenal. Esse é o convite para todos os ouvintes da Rádio Grenal. Já, assim que terminar aqui o Duplo em Debate, chega na Rádio Grenal o Luiz Carlos Reck pro Esquentando o Jogo, e depois às 16h tem o Haroldo de Souza, o maior narrador de Grenais da história, pro jogo que começa às 17h. E aí vai ter também o árbitro Grenal, Diego Real, o repórter gremista César Fabres, o repórter colorado Carlos Lacerda, tudo como o plantão do Rogério Belk.
Marchiori, o dono da voz potente do plantão no Rio Grande, o alemão de Turuçu, que já tá no aquecimento aqui, viu, Benhur Marchiori, Kenny Braga, o alemão já tá no Palácio do Rádio se preparando com seus números, suas anotações pro Grenal de logo mais. O Kenny Braga até destacava sobre as estatísticas dos Grenais, levantamento de outras grandes sequências de invencibilidade na história do clássico. O Inter agora soma mais de 500 dias desde a sua última vitória, aquela com gol do Edenilson num cruzamento do Wendel. Isso que eu queria destacar pelo lado do Inter, Kenny Braga. A última vez que o Inter venceu foi com um cruzamento do Wendel, gol do Edenilson, e os dois estão de volta ao time titular do Inter justamente para hoje, Kenny. Essa realmente é uma boa notícia para os colorados, né? Mas há um outro aspecto desse jogo aí que eu gostaria de ressaltar. O Grêmio não terá no jogo de hoje a sua dupla de zagueiros titulares. Não terão seus zagueiros titulares, foi até pouco tempo uma das melhores duplas de zaga do Brasil, não terá. Terá jogadores assim em reserva na zaga. E o Internacional terá o que eu considero a sua melhor zaga, que é com o Moledo e o Cuesta. E o curioso é que o Internacional ele tem a defesa menos vazada do Brasil no Campeonato Brasileiro. A defesa menos vazada. Embora esteja na segunda posição em relação ao Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro sofreu mais gols do que o Internacional. 5 a mais. Exatamente. Então a defesa do Internacional é uma defesa muito forte. E me parece que ela fica muito mais forte com o Moledo, que eu considero um excelente jogador, um grande jogador. O Inter sofreu 8 gols, o Atlético Mineiro 13. E para comparar, o Grêmio no Campeonato Brasileiro sofreu 10 gols. Até o Grêmio tem uma defesa melhor que o Galo. É curioso, é que o Galo tem um ataque letal, né? O líder do campeonato. Mas, Benhur, como gremista, é mais difícil passar pelo Moledo? Ou entende que, na verdade, o Moledo não tem mais vez ao lado do Cuesta na zaga do Inter? Não. É mais difícil passar pelo Moledo, pela experiência, pelo número de Grenais que já disputou, não só nessa passagem, como em passagem anterior pelo Internacional. Depois de Jeromel e Kahneman, uma das maiores duplas de zaga do país é Moledo e Cuesta. Então essa dúvida não se pode ter. E do lado do Grêmio, o Benhur já falou, né, sobre Tonhão, o Rodrigues ou o Paulo Miranda, mas eu queria destacar uma volta no time do Grêmio que é a do Maicon, o Benhur. Maicon não joga desde o jogo contra o Fortaleza, ficou 5 partidas de fora. O último jogo do Maicon foi do dia 13 de setembro, 20 dias, portanto, e hoje volta pro time do Grêmio. A importância do Maicon, ele tem condições de ser um homem em Grenal, lembrando que ele até fez gol esse ano em Grenal naquele 2-0 na Arena, no Gauchão. Bom, eu noto que os integrantes do Duplo em Debate aí têm uma predileção por volantes, né? A dona Vani, mãe do Ramo lá de São Léo, disse que o Ítalo tem um pôster tamanho natural do Musso e é colorido, com os olhos azuis e coisa. É uma paixão assim apavorante. E o volante do Grêmio, fiquei sabendo também que tem um componente que tem um pôster, que é o Bruno Ursinho, né? O Bruno Ursinho é apaixonado pelo Maicon, e sem dúvida alguma, o Maicon, em condições atléticas, ele é um dos maiores volantes do país. O Grêmio muda completamente a sua forma de atuar, qualificando a equipe. Ele sabe o momento certo de a equipe ir à frente, sabe o momento certo de segurar. É uma pena que nem sempre ele tenha condições ideais para atuar. Mas acho que vai para o jogo hoje. Isso é um grande acréscimo para o Grêmio. Pois é, agora 12:49 na Rádio Grenal. Já mais participações dos ouvintes com a Silvia Macedo trazendo os destaques aqui do WhatsApp da Rádio Grenal, 51999194808. Um abraço pro Daniel Collin, o rei do concreto, tá dizendo que vai ser 2-0 pro Grêmio hoje. Sim, Kenny? Não, eu queria destacar que eu acho que foi importante, digamos assim, a escolha do Rafael Claus para dirigir, né, para o jogo de hoje, o clássico de hoje. Porque ele é um treinador muito competente, é um árbitro muito competente, e eu acho que ele foi bem escolhido lá pelo gaúcho Marcília, né, porque
Marcílio era da comissão de arbitragem, né? O Gaciba? O Gaciba, aliás. É. Gaciba. E o Klaus também é um dos principais árbitros do futebol brasileiro, né? Tem escudo da FIFA, entende? Foi 3 vezes eleito o melhor do Campeonato Brasileiro nas últimas 4 temporadas. Então eu tenho a impressão que nesse aspecto o Grenal está bem servido. É um árbitro muito competente para dirigir um jogo sempre que tem as suas complicações, né? Os seus problemas sempre. Sempre o Diego Real aqui, nosso árbitro Grenal, costuma dizer que o grande teste para um árbitro brasileiro, e serve para o Rafael Klaus, que tem escudo FIFA, da Federação Paulista, é passar ileso, vamos assim dizer, por um Grenal, né? Passar por um Grenal sem qualquer contestação, grande polêmica. Alguma polêmica em Grenal geralmente acontece. E vale lembrar, né? Campeonato Brasileiro, claro, tem o VAR, tem o árbitro de vídeo. Então o Rafael Klaus, ainda se passar por algum problema no campo, ainda tem o árbitro de vídeo para tentar auxiliá-lo, né? Nesse Grenal 428 de logo mais 5 da tarde na Arena. Ângelo, sabe o que? É um grande teste para ele, né? Porque ele, pela primeira vez, vai apitar um Grenal. Ele já apitou outros clássicos no São Paulo, Rio-São Paulo, mas nunca apitou um Grenal. Então esse é o grande teste para ele. O último jogo que ele apitou foi, inclusive, do Inter, no Campeonato Brasileiro, aqui um dos últimos jogos, aquele 2-1, e aí é uma lembrança ruim até pro torcedor colorado, Kenny Braga. Lembra o que aconteceu, o 2-1 do Fluminense sobre o Inter, que teve a reclamação de uma falta, né, antes no lance que depois originou um pênalti contra o Inter. Então teve alguma polêmica naquele jogo e o Rafael Klaus estava naquela partida. Mas, é verdade, é bem lembrado. Né? O Inter perdeu para o Fluminense, mas teve muita reclamação depois pedindo uma falta. No lance que o árbitro não deu falta para o Inter, acabou dando pênalti para a equipe do Fluminense. Mas é árbitro que já apitou esse ano também Copa Sul-Americana, até por ter o escudo FIFA no peito, né? No seu uniforme de arbitragem, e hoje vai para esse jogo. Segundo o Diego Real, o melhor árbitro do Brasil, né? E árbitro que está na liderança na briga entre os brasileiros para a próxima Copa, né? Para a Copa do Mundo de 2022 no Catar. Silvia Macedo, mais interatividade aqui na Rádio Grenal. Tem bastante gente aqui falando de um componente diferente que vai ter em campo hoje, que é a chuva. Tá chovendo bastante em Porto Alegre desde ontem, então o pessoal tá falando, tem um componente diferente hoje em jogo, a chuva, o campo molhado e tudo pode acontecer. E em relação ao Inter, um ouvinte, o Darlan Colorado, mandou: acredito que o Cudê teria que escalar o Galhardo, porque cabeceia, chuta, faz uma boa parede, como homem de frente, e colocar o Abel de atacante nas pontas. Pois é. Vocês acham que poderia ser uma possibilidade? Oi, Bruno Soares está chamando. Não, é exatamente para comentar isso que a Silvia traz aqui da interatividade da Rádio Grenal, porque chove muito, né? Sem parar desde o início da manhã, desde a madrugada já, a chuva muito forte. E a gente sabe que o gramado da Arena, ele historicamente não apresenta condições ótimas de jogo, né? A gente tem os problemas em vários períodos e pode ser mais um problema para o jogo de hoje. E aí a gente fica pensando em termos de característica, né? O Grêmio, que teve tantos jogadores lesionados, musculares, departamento médico cheio, hoje o Maicon vai voltando e o Maicon, a tendência é que ele comece o jogo, mas não há uma certeza absoluta que ele comece, porque está voltando de lesão. E aí, de repente, até mesmo a chuva, o gramado pesado, possa fazer o Renato optar por algum jogador diferente dentro de campo. De repente, um atleta com uma força física maior possa ganhar a oportunidade hoje justamente por conta do gramado, né, Ângelo? Será que a chuva tem esse poder até para mudar a escalação e evitar... Eu pessoalmente estou um pouco assustado em relação a essa chuva aí, né? Porque ela é muito intensa. Eu moro aqui na zona sul de Porto Alegre, eu moro em Teresópolis, e eu sinto, eu percebo que nesse momento, muitas trovoadas, muito intensa a chuva. E eu não sei se essa chuva vai parar ou não. Imagina, começou o Grenal das 5 horas da tarde, com esse tempo que eu estou observando agora aqui na zona sul.
E aqui em Arroio Teixeira, Ângelo... Opa, como é que tá? Não deu praia hoje? Tá escuro. Tá escuro já. Já parece assim, ao final de tarde. E a chuva incessante. E tem previsão de chuva para toda a tarde aqui em Porto Alegre, inclusive deveremos ter um Grenal com bola rolando e chuva na Arena do Grêmio. Um abraço pro Ricardo Zimmermann, tá nos ouvindo, grande parceiro. Tá mandando um abraço. A chuva, a rádio vai fazer hoje, como sempre faz, vai fazer uma grande cobertura. E após o nosso programa aqui, eu vou ouvir o REC, né? Vou continuar ouvindo o REC. O REC estará, né? No estúdio eu vou ouvir o REC. Exatamente. E eu tenho certeza. Aí depois do REC, o Guloso, o Chuck no plantão, e agora a 4ª divisão do Paquistão, 3ª divisão do Principado de Mônaco, e aí a jornada vai até 15 para as 3 da manhã. Não, eu tenho certeza, viu, Ângelo, que o REC se arrependeu do que disse, né, antes do início do nosso programa, e vai dar um furo agora de tarde, com certeza, é um por dia, né, Kenny Braga, então vai ter hoje à tarde. Como é que ele vai parar? Não pode parar. Não pode. Ô Guloso, aproveitando aí que a Silvia está ouvindo as mensagens, eu quero mandar um abraço aqui para, que nem diz o Fred, né, família Grenal, Pedro Cabral, seu pai Anselmo, os cunhados Renan e Delmar, João Santos de Alvorada, Diego Bento, o Silvio Flores, que é craque do futevôlei, o Maninho, que é genro do Betão Uber, lá da Mocidade, Marcelo Passos, dos Estados Unidos, Auri Rodrigues de Santos, o Fábio, que é do site Aeroentusiasta, Milton Bender, José Ricardo Gaia, está aumentando a cada dia a família Grenal. Que legal, hein, Benhor Marchiori? Parece o listão do vestibular, né, como você falou. Não, o listão do vestibular é o Ítalo, no programa hoje, a Galera Grenal. Não é Galera Grenal. Família. Como é o nome do programa? Resenha Grenal. Resenha Grenal. Hoje a minha sogra estava preparando ali um lanche, né? E eu disse, vai dar. E ela é ouvinte, né? Quando o Ítalo começou a ler os recados do Facebook, ela disse, vem que dá tempo. Bom, eu eu fiz o lanche, escovei os dentes, levei o Caco para fazer as necessidades e voltei e ele estava com a lista do Facebook, parece lista de aprovado em vestibular. Esse é o Delegato, gente. Teve chamado da reportagem? Daqui a pouco a gente vai dar uma atualizada de novo nas informações, mas quem chamou? Nicolas Wagner. Isso, aqui na concentração do Inter, Ângelo, os atletas estão se deslocando para o almoço agora, deu para ver ali, inclusive o Abel Hernandes passando, e o Abel Hernandes que deve ser titular hoje ao lado do Thiago Galhardo no comando de ataque do Inter. E vocês falavam sobre a questão da chuva, o técnico Eduardo Cudê já planejava o retorno do Abel Hernandes ao time titular, mas essa questão da chuva de certa forma ratifica, porque é um centroavante de área, um centroavante de força, se imagina que será um jogo de muita ligação direta, e nesse contexto o Abel Hernandes vai ser uma peça importante para o Inter, ele fará a dupla de ataque ao lado do Thiago Galhardo. Pois é, Abel Hernandes, a referência do ataque ao contrário do que sugeriu um ouvinte há pouco, como trouxe a Silva, o ouvinte pediu o Thiago Galhardo como a referência. Sim, Benhor? Não, com essa chuva aí eu não tenho dúvida de que a zaga do Grêmio vai ter que cuidar o centroavante do Inter, o Martinalha. O Martinalha, os jogos que eu vi do Uruguai, ele tem um rendimento maior nesse tipo de jogo. E eu espero que o seu Klaus não sonegue pênaltis para o Grêmio, como o fez o Wilton Pereira Sampaio num Grenal aí na Arena. Eu vou dar uma, viu, Ângelo? Eu vou Sim, dar uma definição assim de... Tu sabe que é já tivesse uma definição boa de chato? O cara é chato, sabe? O chato é quem fala quando deveria estar ouvindo. Esse é o chato. Então, eu não sei por que eu me lembrei disso agora. Mas é uma importante definição, Kenny Braga. Guloso, sim, Guloso, eu gostaria que tu perguntasse para esse senhor aí quem foi o capitão da seleção brasileira de 1994 na Copa do Mundo. E aí, Kenny Braga? Sim, mas o que tem a ver isso? Não, responde quem foi. O que tem a ver isso com isso? Não, ele não sabe, então eu vou dizer, Ângelo.
Ele não sabe, eu vou dizer. Aliás, não é só isso que ele não tem nada a ver com o que eu disse. Tá, eu vou... Não, tem. Agora tu vai ver. Tá, eu vou ouvir o senhor, depois tu me passa a palavra, Anjo. Viu? Tá, ele terminou, né? Tá, o treinador da seleção brasileira... Toda pessoa tem o seu dia de chato. Mas o chato é todo o dia. O capitão da seleção brasileira de 94 é o Dunga. Aí eu pergunto, é esse o nome do Dunga? Esse é o nome de batismo? Ou é um apelido também? Que eu saiba, ele tem esse apelido em razão de um dos anões da Branca de Neve. E eu pergunto, algum dia o Dunga ficou magoado por lhe chamarem de Dunga? Eu nem me lembro qual é o nome do Dunga, mas sei que é um nome diferente. Carlos Caetano Bledorne Verri. É bonito, hein? Carlos Caetano. Tá, eu te pergunto, ele teria o mesmo sucesso na carreira se nós o chamássemos de Carlos Caetano? Não, ele é claro Dunga. Que sim. Ele é do Pelé, imagina. O sucesso é pela qualidade. Arantes. Pelé, então assim, ó, o apelido, quando ele é carinhoso, o Martinalha está fazendo uma referência a uma das maiores cantoras do Brasil. Não tem nada de demérito, é carinhoso. Tá bom, esse é o Benhor Marchiori. E aí, Kenny Braga? Não, é o seguinte, deixa assim, Deixa quieto. A comparação, o Dunga tem esse apelido desde menino, desde criança. É. E esse rapaz, esse centroavante, que deve ser profissional, cara, uma pessoa séria, veio pra cá sem apelido nenhum. Então, qual é a comparação que tu pode fazer? Então é inacreditável comparar isso aí. Não veio pra cá com apelido nenhum. Acirrou a rivalidade agora, faltando... Não, aqui ó, é como dizer o famoso Barão de Tararé, né? De onde menos se espera é que não sai nada mesmo. É que daí não sai nada mesmo. Ângelo. Faltando 3 horas e 58 minutos pro Grenal da concentração do Grêmio na Rádio Grenal, Bruno Soares. Ângelo, destacar que nesse momento os jogadores do Grêmio também estão deixando os quartos aqui do hotel. Os jogadores estão indo para o almoço, né? Que estava já marcado para 1h da tarde, vão para esse momento agora e depois retornam aos quartos às 2:45 da tarde. O Grêmio tem aquela palestra, a palavra final do técnico Renato Portaluppi com o grupo de atletas e depois sairão aqui do hotel em direção à Arena do Grêmio. E um detalhe, Ângelo, nesse momento o hotel do Grêmio começa a se movimentar aqui dentro do pátio do... O ônibus do Grêmio começa a se movimentar aqui dentro do pátio do hotel. Pelo seguinte... Normalmente, Ângelo, o ônibus do Grêmio se posiciona bem na entrada do hotel, no saguão principal. E ele se coloca de costas para o público, que fica na parte da rua. O pátio do hotel do Grêmio aqui, para explicar bem para o torcedor gremista, tem um pátio bastante grande, assim, então a gente fica bem distante, mas ainda assim, fazendo uma força, talvez bem posicionado, poderíamos observar um ou outro jogador entrando no ônibus no momento da saída, que, repito, será às 3 da tarde. Pois bem, o clima é de muito mistério, porque o Grêmio, já sabemos, não terá o Jean-Pierre para a partida, terá o retorno do Maicon, titular ou não, mas está concentrado, e a relação dos testes da Covid-19 é que trazem um grande mistério. O Grêmio já realizou testes, não divulgou os resultados, está aguardando uma contraprova que sairá ao longo da tarde e não deve divulgar aqui ainda no hotel. O Grêmio deve divulgar isso somente momentos antes da partida, 1 hora antes da bola rolar, já estiver prestes a começar. A partida que está marcada para 5 da tarde, às 4 da tarde, o Grêmio deve divulgar esses resultados já lá na arena. E o detalhe do movimento do ônibus aqui na concentração é o seguinte: o ônibus se posicionou agora de ré na lateral e está indo para o fundo do hotel, onde a gente não tem nenhuma chance de visualizar nada. A gente vai sequer ter a visão do ônibus do Grêmio. Já estou aos poucos perdendo a visão do ônibus que vai se movimentando para a parte dos fundos do hotel do Grêmio. Então, o Grêmio aumentando o mistério. Não teremos nenhuma chance de observar quem serão os atletas que subirão no ônibus às 3 horas da tarde rumo à arena. Eu tentei ingressar no hotel aqui há pouco, Ângelo, 2 vezes. Nas 2 vezes foi pedido para que eu saísse. Claro, eu não sou desobediente. Saí a primeira vez, onde estava ali posicionado no saguão, tentando observar alguma movimentação. Depois entrei para gravar um vídeo para as nossas redes sociais. Aliás, a Silvia está abastecendo tudo lá no @RDGrenal, tanto no Twitter, no Instagram,
no Facebook, enfim, as redes sociais da Rádio Grenal. E aí o pessoal, mais uma vez, não, nem para gravar, nem no pátio. Então, assim, e esse é um pedido do Grêmio. O Grêmio está adotando muito mistério para esse clássico Grenal. Fica uma apreensão gigantesca para saber se o Grêmio realmente terá mais desfalques ou não por conta da Covid-19. Há pouco a Silvia Macedo, que está conosco aqui no Duplo em Debate, na produção também, telefonou para Paulo Luz, vice-futebol do Grêmio. Ele já estava no almoço mais cedo do que os jogadores, disse que não poderia conversar conosco naquele momento. Mais tarde vai nos atender, vamos ver se já teremos alguma novidade desse papo com o vice-futebol do Grêmio. Que mistério pelo lado do Grêmio, hein, gente? Não, Ângelo, se eu estivesse assim no lugar do Bruno, estivesse fazendo essa reportagem e tivesse entrar no hotel, eu entraria, e o meu argumento seria o seguinte: não vou entrar no hotel porque eu sou sócio majoritário desse hotel aqui. Aí, ó, fica a dica do Pedro Braga. Sim, Benhor. Me preocupou agora com o boletim do Bruninho Ursinho. Ele falou que o hotel estava se movimentando. Eu digo, puxa vida, um furacão em Porto Alegre? Ele está hospedado no Japão. Hotel, né? Como é que é, Bruno? Eu corrigi na hora, mas o hotel está se movimentando porque o Grêmio está hospedado no Japão, bem. Não, mas me preocupou. Pô, nós estamos abordando aqui o aspecto de que a chuva está muito forte. Aí o Bruno entra com o boletim dizendo que o hotel está se movimentando. Eu digo, vai ser adiado o Grenal, né? Não passa nada pelo delegato, Ângelo. Não passa nada. Sim, Kenny Braga. Não, é o seguinte, eu fico, mais uma vez eu quero lamentar, né? A ausência de torcedores no estádio, mais um Grenal sem torcedores. Isso aí tá ficando chatésimo, já que eu falei em chato. Não dá mais para aguentar isso aí. Imagina se tu realizares um Grenal sem torcida e ainda terminar o Grenal em 0-0. Aí é uma chatice maior ainda, né? Porque para quem fica em casa observando o jogo e tal, tem que terminar isso, sei lá, tem que passar esse ano, porque tá muito chato isso aí. O jogo... Guloso? Sim, Benhor Marchiori. Já que o nosso amigo aí falou 2 vezes em chato, o Ronaldo de Maquiné manda uma mensagem. Realmente o Soteldo está chato. No entanto, tem gente que é chata. E um abraço pro Hélio Moraes e seus amigos do time Coalhadas, que não perde um programa da Rádio Grenal. Abraço pra todo esse povo. Quero fazer um exercício diferente aqui, ó. Viu, tem outra, viu? Sim, Kenny Braga. Tem definição de chato aqui que eu gosto muito. Que o chato só não ronca quando dorme sozinho. Olha aí. Esquentando o tempo já, em 13 graus em Porto Alegre, mas a tarde vai ser quente de Grenal, na expectativa 3 horas e 52 minutos pro clássico. Vou fazer um desafio para todos os participantes aqui do Dupla. Vou começar pelo Kenny Braga. A lista de desfalques, quem com certeza tá fora do Inter hoje para esse Grenal: Moisés, Rodinei, Zé Gabriel, Daniel, que é o goleiro, o terceiro goleiro, Guerreiro e Saravia. Kenny Braga, desses nomes aqui, 6 nomes: Moisés, Rodinei, Zé Gabriel, Daniel, Guerreiro e Saravia. Se tivesse agora aqui, ó, o gênio da lâmpada, um pedido, pode escolher um desses para jogar o Grenal de hoje. Quem é que tu escolheria? Quem é que faz mais falta, portanto, no Grenal de hoje, hein, Kenny? Eu escolheria o Saravia. Saravia. Eu escolheria o Saravia, sim, mas sem pestanejar. Sem pestanejar. É boa essa aí. Pela qualidade do Saravia ou porque teme a exposição ao garoto Heitor, que ainda é inexperiente? Eu não desqualifico o futebol do Heitor, absolutamente. Ele é um jovem, tem 18 anos, precisa evoluir bastante e pode fazer, de repente, um excelente Grenal. Nada contra o Heitor. Mas o Saravia é mais experiente, tem tanta experiência que foi convocado para a seleção argentina. E agora, diante dessa lesão, né, inexplicável, isso, surpreendente lesão, né, dele, fica fora, inclusive, da convocação para a seleção argentina. Eu deixaria o Saravia no lugar do Heitor. Vou colocar a reportagem também para participar. Vou começar pelo Nicolas Wagner, que está na concentração do Inter. Nicolas, no seu entendimento, quem é que faz mais falta desses desfalques do Inter aí? Moisés, Rodinei, Zé Gabriel, Daniel, Guerreiro e Saravia?
Sem dúvida eu concordo com o Kenio, Ângelo. O Sarabia é o que mais faz falta, jogador aí de seleção argentina, titular absoluto da lateral direita do Inter, e o Inter que também não terá o Rodinei, então o Heitor é a única opção aí à disposição, já que o Lucas Mazzetti e o Vinícius Tobias seguem no sub-20. Sarabia, então, na minha opinião, vai fazer bastante falta aí pro time do Inter, e vai destacar que ele ainda não passou pela cirurgia que fará para reconstruir o ligamento do joelho direito. Ele deve passar por essa cirurgia aí nas próximas semanas, fica de fora de todo o restante da temporada. Isso é importante, até você disse, Nicolas Wagner, não foi chamado nenhum garoto do Sub-20, o Lucas Mazzetti é o titular do Sub-20, foi muito bem na Copa São Paulo, e o Vinícius Tobias tem só 16 anos, jogou até a última partida do Inter Sub-20 quarta-feira, então se o Heitor não tiver condições para 90 minutos, vai ter que improvisar o Eduardo Cudê na lateral direita, Nicolas Wagner? Pois é, o Ângelo, e até o Zé Gabriel, ele já foi utilizado em uma partida na lateral direita, se não me engano, contra o Atlético Goianiense, mas hoje ele não está à disposição, então seria uma possível improvisação que também não fica à disposição do técnico Eduardo Cudê. Então realmente, se tiver algum problema com o Heitor durante a partida, vai ter que improvisar. O Edenilson talvez seja o jogador com mais cacuete, né? Já fez essa função algumas vezes, inclusive com a camisa do Inter, sob comando do técnico Odair Hellmann. Bruno Soares está no hotel do Grêmio, daqui a pouco a gente vai trazer as ausências do Grêmio também, quem faz mais falta, mas do lado do Inter, Bruno Soares, no seu entendimento, Moisés, Rodinei, Zé Gabriel, Daniel, Guerreiro ou Saravia, quem faz mais falta? Olha, Ângelo, a gente lá no início, quando se lesionou o Paulo Guerreiro, a gente imaginava que o Paulo Guerreiro seria um desfalque que faria muita falta ao Inter ao longo da temporada inteira, né? E claro que em clássicos, embora ele não tenha marcado ainda, ele era um jogador que incomodava bastante a defesa do Grêmio. Agora, no lugar dele, o Thiago Galhardo acabou tomando essa posição de artilheiro, né? É o artilheiro da equipe, então o Inter já se acostumou a jogar, dá pra dizer assim, sem a figura do Paulo Guerreiro. Em relação ao meio de campo do Inter e também as laterais, o Moisés, por exemplo, é um jogador que, claro, a gente lamenta muito a questão da Covid-19, que ele foi positivado, mas acompanhando as redes sociais, os torcedores do Inter, na grande maioria, acham melhor que ele realmente não atue. E lembrando, né, Ângelo, o Wendel era muito criticado, sempre foi muito criticado, mas me parece que nesse momento o torcedor prefere o Wendel do que o Moisés, e eu concordo. Então, acho que o principal desfalque realmente do Internacional para a partida de hoje, concordo com o Kenny, concordo com o Nicolas, é o Saravia, porque é um lateral que estava dando conta do recado, lateral de seleção argentina, tem muita qualidade, marcação forte, chega bem à frente, e aí não tendo ele, se pensa o seguinte, se o Rodinei atuasse, bom, o Rodinei pelo menos defensivamente, em outros clássicos grenais, ele já deu conta do recado, marcou muito bem o Everton Cebolinha, por exemplo. Na questão do ataque, bom, não é dos melhores o Rodinei. Agora, jogando o Heitor ainda, faz o Inter sentir ainda mais falta do Saravia. Por isso eu acho que sim, o Saravia é o principal desfalque do Inter e o Colorado pode ter problemas nesse lado aí com o Heitor. O menino não é ruim, mas está totalmente sem ritmo de jogo, parecia até estar um pouco acima do peso, né? Pelo menos foi a impressão que passou da gente acompanhando a partida. E se ele terá que marcar o PP, né? O principal jogador do Grêmio, então Saravia, sim, na minha opinião, é o principal desfalque da equipe do Inter. Pois é, mais um voto pro Saravia, até agora unanimidade. Benhur Marchiori, como gremista, realmente a ausência do Saravia é o que mais facilita pro Grêmio, ou tu acha que algum outro jogador, Moisés, Rodinei, Zé Gabriel, Daniel, Guerreiro, faz mais falta que o Saravia? Não, antes de eu te dizer quem faz mais falta, tu me prometes que a próxima vez que tu for chamar o Bruno, tu avisa, vou chamar o Bruno, porque aí dá tempo de a gente almoçar ali correndo e voltar. Bibs. Promete isso aí? Tá. Prometo, delegado. Tá. Parecia um comentário depois dos jogos. O Saraiva, eu tenho restrições ao jogador desse rapaz. Eu contei no Grenal, ele deu 14 bolas para trás. 14 bolas, e duas delas, o Internacional estava na intermediária, atacando, ele volta para trás. Mas eu não sei que paixão, entende? 9 entre 10 para plagiar o Rambo de São Léo,
9 entre 10 jornalistas são apaixonados por ele. Eu não vejo superioridade desse rapaz em relação ao Rodinei, que infelizmente não pode jogar. Mas ainda que, de todos esses que vocês citaram, ainda que nunca tenha feito gols em Grenal, eu acho que realmente é o Chacrinha, né? Ângelo, estão perguntando bastante aqui, então eu vou deixar para o Nicolas Wagner responder. Bastante gente perguntando quais são os casos de Covid na equipe do Inter e se o Lucas Mazetti estaria com Covid, estaria testado positivo. Olha, Silvio e audiência ligada no duplo debate da Rádio Grenal, o que o Inter confirmou, né, via assessoria, é que o Moisés testou positivo para a Covid-19 e isso foi divulgado ontem. O Rodinei testou na semana passada, mas segue se recuperando, então ele segue afastado. E, por outro lado, o Wendel volta de Covid-19, está recuperado, assim como o Pedro Henrique, o zagueiro. Oficialmente foram só esses nomes que o Inter divulgou. Certo. Então a gente tem bastante, enfim, pergunta, outra do Inter aqui. Estamos sem o Dourado, que pertence ao elenco e certamente seria titular nesse time do Inter. Essa é pro Kenny. Falar um pouco sobre a falta do Dourado ainda nesse time do Inter. O Dourado realmente faz muita falta, né? Primeiro porque ele é uma cria do Internacional, né? Criou-se nas categorias de base do Internacional, mas recém está recuperado agora. E eu tenho a impressão que ele vai ser aproveitado, mas vai ser nos próximos jogos, né? Mas eu acho que é um jogador que realmente faz falta para o Internacional Dourado, sim. Bom, pro Benhur, a gente tem uma pergunta em relação ao Jean-Pierre. O Jean-Pierre que está fora faz um tempo. A pergunta é a falta que o time do Grêmio tem sem o Jean-Pierre. O que o Jean-Pierre, enfim, faz falta para o time do Grêmio? Essa é pro Benhur. O Jean-Pierre qualifica a equipe do Grêmio. Ele é um jogador que antevê o jogo. Ele me lembra muito no passado. Vocês jovens não lembram, mas certamente quem vai lembrar, o Gaspar. Gaspar, ele anteviu o jogo. Esse rapaz também. E ele tem uma grande vantagem. Como vai ser um jogo truncado, com muita gente no meio do campo, o gramado não estando nas suas condições ideais, o Jean-Pierre é um dos poucos atletas do estado aqui que tem como qualidade o chute a média e longa distância. Ele e Lucas Silva no Grêmio. Então ele seria um acréscimo de qualidade, não tenho dúvida disso. Bom, agora 1h17 na Rádio Grenal, dupla em debate no ar. Vamos fazer o mesmo exercício pelo lado do Grêmio, então, dos desfalques, até porque a pergunta feita, que a Silvia trouxe, né, feita pelo nosso ouvinte, que o Benhur respondeu, já tem relação com as ausências para hoje. As que a gente sabe, né, o Bruno Soares a qualquer momento pode trazer a informação de outros novos desfalques, já que o Grêmio não informou quem tá fora, por exemplo, quem sabe por ter testado positivo para Covid-19. Mas são desfalques certos. Jean-Pierre, de quem o Benhur acabou de falar, Jeromel, Kahneman, e aí 2 casos de lesões mais graves, o Leonardo Gomes e o Guilherme Guedes, fora há muito tempo, especialmente o Leonardo Gomes, o Guedes desde julho. Tendo que escolher só um, Benhur, entre eles, Jeromel, Kahneman, Jean-Pierre, Leonardo Gomes e Guilherme Guedes, quem você gostaria de ver em campo hoje? Não, Jeromel, sem dúvida, de todos eles, Jeromel. Mas eu tenho uma tese aqui, Qual é a tese? Se o Grêmio está fazendo esse mistério todo, é porque todo mundo vem pro jogo. Porque se assim não fosse, se houvesse ausências, como estão falando do PP, e o Renato já teria dito, tá fora o fulano, Beltrano, não diria, talvez, que é em razão da Covid, mas diria que está fora e já estaria falando no Luiz Fernando ou num outro eventual substituto. Então, se tem esse mistério todo, o pouquinho de experiência que se tem no futebol, e nós temos a pretensão de tê-la, é porque o Grêmio vem com força máxima. Bruno Soares, cuidado com a corneta do Benhur, Bruno. Quem faz mais falta entre os desfalques já conhecidos? Jeromel, Kahneman, Jean-Pierre, Leonardo Gomes ou Guilherme Guedes? Olha, Ângelo, em relação ao meio de campo do Grêmio, Tricolor tendo o retorno do Maicon já é um acréscimo muito grande. E aí é claro que mesmo assim o Jean-Pierre
faz falta, ele é um jogador muito importante, jogador que atua numa linha mais à frente nesse meio campo, mas tendo o Maicon, o Grêmio já retoma esse controle de bola bem interessante e as coisas já melhoram. Agora, na zaga, muito embora David Braz, Paulo Miranda, Rodrigues já tenham atuado em Clássico Grenal e tenham dado conta do recado, ainda assim, a experiência do Pedro Jeromel, ela faz muita falta. O Jeromel, jogando do lado de qualquer zagueiro, esse zagueiro que joga ao lado sempre cresce muito, né? Então, eu acho que o Jeromel é o principal desfalque. E, Ângelo, em relação ao Guilherme Guedes, ele está muito próximo já de retornar. Aliás, já esteve próximo, deu um passo atrás na recuperação e agora mais uma vez próximo de retornar. Ele teve uma lesão muscular na partida de semifinal do segundo turno do Campeonato Gaúcho contra o Novo Hamburgo. Ele está há muito tempo já afastado e agora na próxima semana deve ser completamente liberado já pelo departamento médico do Grêmio a voltar a jogar. E, Ângelo, em cima dessa questão do Benhur, né, desse mistério todo no Grêmio, e a gente sabe que o Jean-Pierre está fora do jogo, ele está sequer relacionado à partida, e o Maicon é a novidade. Agora, o Grêmio não divulgando a lista de jogadores com a Covid traz essa dúvida, né? Podemos ter jogadores aí infectados e o Grêmio não quer abrir para o seu adversário os seus desfalques muito tempo antes, né? Deve abrir apenas 1 hora antes do jogo começar. Mas pode também, assim como o Benhur disse, trazer um resultado de teste sem nenhum jogador positivado e todos indo para o jogo. Acho que isso a gente não pode também deixar de descartar, sem dúvida alguma. Bom, 2 votos para Pedro Jeromel. Nicolas Wagner, qual é o principal desfalque do Grêmio? De quem o Grêmio vai sentir mais falta hoje? Jeromel, Kahneman, Jean-Pierre, Leonardo Gomes ou Guilherme Guedes? São ausências importantes, né, Ângelo? No time do Grêmio, o Jean-Pierre é um articulador nato, né? O cara que faz essa bola girar e pifa os atacantes com frequência. O Renato encontrou uma maneira de jogar sem ter essa figura, agora vem utilizando os 3 volantes e o Grêmio até que tem se saído bem, mas o Jean-Pierre faz muita falta. Mas ainda acredito que a dupla de zaga dá uma segurança muito grande para o time do Grêmio, a dupla de zaga Jeromel e Kahneman. Os dois fazem muita falta, os dois têm o perfil de liderança, que também é importante nesse momento, nesses clássicos, né? Se não me engano, Jeromel e Kahneman nunca perderam um clássico Grenal atuando juntos, então realmente é uma dupla muito consistente para não ficar em cima do muro. Eu acho que Jeromel faz um pouquinho mais de falta em relação ao Kahneman, mas são 2 grandes ausências, sem dúvida nenhuma, no time do Grêmio. Bom, até agora 3 votos pro Jeromel. Kenny Braga, de fato, é a melhor notícia pro Inter a ausência do Jeromel, ou acha que o Grêmio sentirá a falta de algum outro jogador entre esses já citados, Kahneman, Jean-Pierre, ou os laterais, o da direita, Leonardo Gomes, e o da esquerda, Guilherme Guedes? Não, o jogador mais importante, no caso, que fará falta ao Grêmio, é o Jeromel. Ele tem muita facilidade de desarmar, né, os atacantes adversários. E ele é também dentro do campo, ele também é uma liderança. Apesar dos seus 35 anos, eu acho que o Jeromel é o jogador mais importante do Grêmio. É o melhor jogador do Grêmio. E então, nesse sentido, ele fará falta no Grenal, sim. Agora, 1h23, na Rádio Grenal, apaixonada pelo futebol. Você participa através dos canais de interatividade 519-9919-4808 é o WhatsApp da Rádio Grenal, repetindo 519-9919-4808. Tem também o Facebook Rádio Grenal Oficial, Twitter e Instagram @RD Grenal. Na nossa audiência, ô Benhor, até te mandei a foto aí via WhatsApp, meu querido Benhor Marchiori. O Ricardo Zimmermann mandou uma lembrança aqui de um jogo no famoso campo suplementar do Estádio Olímpico, e em que aparece ele, o irmão dele, um tal de Rogério Zimmermann, né? Conhece um pouco de futebol, tem alguma história no futebol, o Rogério Zimmermann, né? Quase nem é amado pela torcida chavante em Pelotas. E o Benhur, que segundo o Ricardo era o craque do time, e a melhor palestra, era o melhor. O Benhur dava aula para o Felipão. Enquanto o Felipão pedia para marcar, o Benhur dava liberdade aos atacantes e meias. Um registro do ano de 95. Tem também o próprio Felipão e o Paulo Paixão na foto no suplementar do Olímpico, viu, Benhur? Não, o Ricardo está sendo generoso aí. Eu vou falar sério, claro, ele falou brincando. Cabeça de Wagner eu não fui. Mas o Ricardo, o
o bom Zimmermann da família, ainda que o Rogério seja idolatrado em Pelotas, e ele começou no Grêmio ali conosco, ele tinha padrão de jogo no infanto, depois ele foi guindado ao juvenil, depois passou para os juniores, e nós vimos ali um grande, um futuro promissor, e isso ficou comprovado. Agora, o bom da família é o Ricardo. Ricardo, estou falando sério. O Ricardo jogaria em muito clube da Série B do Campeonato Brasileiro. E em alguns da Série A. Um centroavante com qualidade, com visão de espaço, de tempo. Aqui, ó, centroavante que hoje dificilmente os clubes têm. Muito qualificado jogador. Filipão, quando eu tive um problema de menisco, eu passei a treinador, nós ficamos 18 jogos jogando ali no suplementar. Certamente nessa foto aí deve estar o Tonho, o China, o Denis Abraão, não sei se o Tarcísio está, nós tínhamos um time ali que era muito bom, né? E o Filipão era opção para o segundo tempo. Ângelo. Sim, Kenny. Ângelo, eu preciso fazer um registro importantíssimo hoje. Importantíssimo. E já estava esquecendo. Eu estou pensando no nosso condutor do programa diariamente, né? Sabe por quê que eu estou dizendo isso? Porque hoje é o dia do cachorro. Opa, parabéns pro Choco. Hoje é o dia do cachorro, rapaz. Um abraço pro Dalpisol, pro Dalpi, né? Que deve estar abraçado no Choco nesse momento. Deve estar passeando com o Choco ali nas proximidades da usina do gasômetro, né? Então um abraço ou dormindo com o Choco, né? Porque pelo que eu entendi, o Choco dorme na cama junto com o Dalpisol. Ah, não, certamente. Aí, ó. O Choco tá agradecendo. E um parabéns também, qual é o teu cachorro, Benhor Marchiori? É o Caco. O Caco? Casualmente, o Caco tá aqui embaixo da coberta, aqui nem respira, cara. Aguardando a hora do Grenal. Esses dias me perguntaram aqui nos corredores se o Caco tem telefone. Agora vai dar crise aqui, vai dar crise. Barbaridade. Bruno Soares chamou. Viu, Ângelo? Ângelo, hoje... Às vezes o nosso amigo do Choco. Não, é o seguinte, ele diz que troca ideias com o cachorrinho dele. Eu digo, não faz isso, Dalpisol, não faz isso, porque o cachorrinho sempre vai sair perdendo. Boa. No duplo debate, só um pouquinho ter chamado do Bruno Soares, da concentração do Grêmio. Não, Ângelo, na verdade o destaque que eu trago não é nem em relação ao Grêmio. O clima nesse momento é o Grêmio terminando o seu almoço e logo subirá para os quartos para seguir a concentração e depois se deslocar para a Arena. Mas o destaque que eu trago é em relação a um ex-jogador do Grêmio, Douglas, campeão da Copa do Brasil com o Grêmio em 2016, como titular, um dos principais jogadores do time. O Douglas rescindiu o contrato com o Brasielense. Ele estava atuando pela 4ª divisão do Campeonato Brasileiro pelo Brasielense, rescinde o contrato e a informação é que ele está se transferindo para um clube que está disputando a Copa Libertadores. Não sei se é um clube brasileiro que está disputando a Copa Libertadores ou se é um clube de fora do país. Mas, de qualquer forma, é um grande avanço, né? Da 4ª divisão para um clube que disputa Libertadores, o Douglas está com 36 anos, salvo engano, 36 anos o Douglas, que teve um destaque muito grande com a camiseta do Grêmio. 38 anos, André. A Silvia Macedo tem a resposta já, não tem, ô Silvia Macedo, sobre qual vai ser o destino do Douglas? Que tá saindo do Brasileiro para jogar Libertadores? É isso, tá indo jogar Libertadores. No Jorge Wilstermann da Bolívia, é isso? Isso mesmo. Bastante gente perguntou porque o Douglas postou uma foto no Instagram dentro do carro e botou Rio Grande do Sul e a legenda era: o homem está de volta. E bastante gente especulou que ele estaria de volta ao Grêmio, mas aparentemente não é. Ele já está fechado ou quase fechado com outro clube. É, da Bolívia o Jorge. Será que vai aguentar a altitude? Pois é, né? Jorge Wilstermann é Cochabamba, né? Guloso. Ângelo, sim. Eu gostaria de saber o seguinte, é uma curiosidade, uma mera curiosidade nesse sábado, né?
Primeira curiosidade, por que se diz que o Bruno gosta tanto do Michael? Não entendo isso, por quê? Apaixonado. O Gloso? Sim. Eu gosto de essa do Douglas aí. Futebol, Kenny Braga. Só um pouquinho de cada vez. Primeiro o Benhur. O Kenny concluir. Deixa o Kenny concluir. Não, o Bruno respondeu o Kenny. Como é que é a resposta, Bruno Soares? Não, ele perguntou por que eu gosto do Michael. Eu gosto de bons jogadores técnicos, assim como eu gosto muito do PP, do Everton, gosto muito do D'Alessandro, do Edenilson. Eu gosto de bons jogadores, Vitor Cuesta. Por isso, Kenny Braga. Não. É que tu tinha uma paixão particular pelo Michael. Eu digo, não, acho que não é isso. Ele gosta do jogador. Tu acha que pode ser fora futebol, Kenny? Não. Aí eu deixo para outros integrantes. Não. Opa! Opa! O Gloso? Não, realmente o Bruninho gosta de vários jogadores, como ele disse agora. Mas só um ele tem pôster no roteiro da casa dele, que é do Michael. Agora, com relação ao Choco, eu quero te dizer que o Testinha está nos ouvindo, né? Eu não concordo que numa troca de ideias o Testinha vai sair prejudicado em relação ao Choco, né? E outra coisa, amanhã, sem dúvida, o REC, depois dessa informação do Bruno aí, do Douglas, o REC vai fazer como enquete, assessorado por ti, pelo Fred, né? O Douglas vem ou não para o Grêmio? Eu sugiro o seguinte, que o Douglas, ele gosta muito de Porto Alegre e eu tenho certeza que ele se encaixaria como uma luva no time do Internacional. Ângelo, mais cedo nós falamos sobre a questão psicológica, né, do jogador, o lado psicológico do jogador. E há uma coisa que, nesse sentido, eu concordo com os profissionais da psicologia, né? Não é, quando existe esse problema num vestiário, quando existe problema psicológico com alguns jogadores, não é o treinador que vai tratar disso, não é o treinador. Tem que ser um profissional da psicologia para conversar com os jogadores, e não o treinador. O treinador não tem esse papel no clube. Ele tem lá para treinar o clube, para desenvolver as táticas do futebol, mas não para digamos assim, para melhorar o lado psicológico do jogador. Chamou Bruno aqui no Duplo em Debate da Rádio Grenal. Não, até vou começar falando sobre isso que o Kenny aborda, né? Essa questão psicológica que a gente estava falando anteriormente, que parece estar pesando muito mais no Inter e não no Grêmio, né? Embora o Grêmio tenha passado por um momento de dificuldade, mas acho que o mundo ideal é esse que o Kenny traz, né? Que o treinador não tenha nenhum tipo de responsabilidade na questão psicológica dos jogadores. Mas a gente sabe que aqui no futebol brasileiro é muito importante a parte de gestão de pessoas, né? Gestão de grupo entre os atletas profissionais. E aí a gente vê treinadores como Muricy Ramalho, Tite, Renato, são treinadores que, além de ter muito conhecimento técnico, tático dentro de campo, eles fazem com que o grupo esteja sempre mobilizado e corram por eles. Então, o futebol brasileiro ele tem essa peculiaridade, mas o Kenny abordou bem o que seria o mundo ideal e que talvez aconteça na grande parte da Europa, né, no futebol europeu. Agora, sobre o Douglas ainda, Ângelo, chama atenção porque o técnico é o Jorge Wilstermann. O técnico do Jorge Wilstermann é brasileiro? Tem algum brasileiro por lá? Eu fiquei curioso por que o Douglas tem o Serginho só. Boliviano. Tem o Serginho que já faz algum tempo que ele joga lá, né, no Jorge Wilstermann. Aquele até não se destacou muito no Brasil. O máximo que ele chegou a jogar em nível nacional foi Série B. Ele jogou uma Série B do Brasileiro pelo Guaratinguetá em 2010 e uma pela Portuguesa em 2014, depois uma no Mojimirim em 2015, mas sequer jogou Série A de Brasileiro e já tem alguns anos está atuando lá no Jorge Wilstermann. O zagueiro Alex Silva também. Ele tá lá no Jorge Wilstermann agora? Acredito que sim. Até ano passado, pelo menos, estava. Pois é. O Jorge Wilstermann joga na altitude de Cochabamba, 2.570 metros. Dizem que se começa a sentir os efeitos da altitude a partir dos 2.000 metros, então Nicolás Wagner pegou um ponto importante. Será que o Douglas vai aguentar a altitude com seus 38 anos, jogando na Bolívia? E até lembrando, que está disputando o Douglas é o time do Ruschel, né, o Globo? O time do Ruschel está disputando o Douglas. Por quê, Benhur? É o binacional. Tá bom. É o time do Ruschel, né? E o Aldo Barranquilla, aqui nosso ouvinte,
Ele pergunta assim, será que com esse friozinho, com essa chuva, o Patinho está passando o tempo com a dona Iolana embaixo do edredom? Mas que bárbaro. É capaz, né? Não, o Pato está em isolamento. Sim, Kenny Braga. Não, é o seguinte, Ângelo, você comenta-se que caso o Cudê saísse do Internacional agora, por decisão dele, ou sei lá, fosse demitido, no caso fosse demitido, especificamente, o Internacional tem que pagar algo em torno de 14 milhões para ele, né? De multa. Eu não sei, rapaz, eu custo assim até, sabe, rapaz, eu custo até acreditar, né, nisso, sabe? Porque isso é um absurdo. Porque de repente para o treinador, se isso é verdade, é melhor sair e levar 14 milhões. É parecido com o que aconteceu com o Thiago Neves no Grêmio, né? Ele ficou 8 meses aqui em Porto Alegre, não serviu em nada para o Grêmio, para nada. E levou 6 milhões do Grêmio. Então eu não sei, tem que ter mais cuidado na hora de se fazer um contrato com os profissionais, cara. Tem que ter mais contrato. Isso jamais aconteceria, por exemplo, numa empresa particular, mas acontece nos clubes seguidamente. O William Santa Maria, para explicar o William Santa Maria, lá de Quaraí, está dizendo que a chuva está tão forte lá na fronteira que o rio Quaraí já está na beirada das barrancas. Nicolas Wagner ia falar sobre a multa do Eduardo Cudê aqui no Duplo em Debate na Rádio Grenal. Até para explicar esse contrato do técnico do Inter, contrato de 2 anos, vai até o final de 2021, e tem uma cláusula em que se houver a rescisão no primeiro ano dele, ou seja, agora em 2020, o Inter tem que seguir pagando o Eduardo Cudê até o final do contrato, e aí chegaria a esse valor de 14 milhões. Agora, se demitir na próxima temporada, eventualmente, aí tem que pagar o equivalente a 2 meses só de salário após a demissão do técnico argentino. Então, além do aspecto técnico citado pelos dirigentes, de que acreditam no trabalho em longo prazo do Cudê, nessa mudança de uma maneira de jogar na equipe do Internacional, além disso também tem um lado financeiro que acaba pesando para que não seja tomada algum tipo de decisão considerada precipitada em relação ao técnico argentino. E aproveitando, o Ângelo, aqui na concentração do Inter, estou no saguão do hotel aqui no bairro Higienópolis. Hoje foi permitida a entrada da imprensa, até por conta da forte chuva que cai por aqui, e os atletas acabaram o almoço agora há pouco, viu? Já subiram de volta para os seus quartos e ficam ali até às 3 horas da tarde, quando tem a palestra do técnico Eduardo Cudê, e na sequência a saída em direção à Arena, o percurso que é de cerca de 7 quilômetros, e até o assessor de imprensa do Inter, o Gabriel Cardoso, acabou de chegar aqui na concentração. Ele disse que tem levado em torno de 15 minutos essa ida até a Arena, e aqui no entorno da concentração percebi movimentação de alguns torcedores. Vi 3 torcedores ali da camisa 12, né, organizada do Inter, que promete fazer um protesto ou um apoio, né, entendam como quiserem, antes da saída da delegação em direção à Arena. Vamos... Agora viu, Ângelo, fosse eu presidente de clube de futebol, eu não faria contrato com treinadores por mais de um ano. Mas de jeito nenhum, podia ser o melhor treinador do mundo, eu não faria contrato com mais de um ano. É mesmo, Kenny? Era um ano só. E se o treinador não quisesse, eu digo, olha, tudo bem, passe bem, vá cuidar da sua vida em outro lugar, mas aqui no meu clube não. Porque a gente sabe como é que é o futebol brasileiro, cara. A gente sabe como é que é o futebol brasileiro. A cultura da demissão de técnicos, né? Mais do que o tempo de contrato, sabe o que me surpreende, gente? Essas multas tão elevadas, que os clubes também de certa forma aceitam, porque se não tivesse clube que aceitasse multas tão elevadas, não teria essa pedida, essa solicitação, essa exigência por parte de treinadores. E aí nesse ponto, e até entrando no que o Kenny falou, ô Benhor, o Grêmio tem uma vantagem. O Grêmio e o Renato têm o seguinte acordo, não tem cláusula, nem se o Renato quiser sair ou se o Grêmio quiser demitir o Renato. E essa renovação vem sendo de ano a ano. Só que aí chega todo o fim do ano e vem a especulação, né? Se vai ter aumento pro Renato, se o Renato vai ficar pro ano seguinte. Mais ou menos não tem multa no caso do Grêmio, diferentemente do caso do Inter com o Cudê. Não, mas eu também não faria contrato com o treinador por mais de um ano. Ainda mais na cultura futebolística brasileira, né? Os resultados é que determinam a permanência ou não do treinador. Eu te pergunto assim, ó, esse protesto ontem feito quase que exclusivamente pelas mulheres coloradas, isso aí
em havendo uma derrota no Grenal, praticamente inviabiliza a permanência. Agora, eu não quero acreditar que o Internacional, em demitindo o Cudê, tenha que colocar na sua conta bancária 14 milhões. Isso é de uma irresponsabilidade total. Será que os dirigentes cometeriam essa insanidade? Agora, Ângelo, em relação a essa manifestação, assim, protesto, digamos assim, do grupo de mulheres coloradas, no lado do CT, lá do Inter, cobrando vitória sobre o Grêmio, essa coisa aí, eu queria destacar o protagonismo das mulheres no futebol, né, Ângelo? Porque eu lembro que, digamos assim, há 30 anos, 20 anos, não havia esse protagonismo das mulheres no futebol. As mulheres tinham até receio de comparecer aos estádios, né? E ficar num arquibancada e ser perturbada por outros torcedores. E hoje as mulheres participam ativamente, sim, do futebol. Vão aos estádios, entende? Veem o desempenho dos jogadores, analisam o desempenho dos jogadores, entendem de futebol. E isso é muito bom. Esse protagonismo das mulheres eu acho muito bom. Muito bem-vindo sempre. 1h41 na Rádio Grenal. Todo mundo já sabe, Grenal é na Rádio Grenal. Já tem Luiz Carlos Reck, 14h, esquentando o jogo para o Grenal 428, que será narrado por Haroldo de Souza, o maior narrador de Grenais da história. Mais um Grenal na vida de todos nós, como diz Haroldo de Souza, que narra o jogo com os comentários do Luiz Carlos Reck, com o árbitro Grenal Diego Real, reportagens do César Fabres e do Carlos Lacerda e o plantão do Rogério Belk. Todo mundo já sabe, fica o convite, Grenal é na Rádio Grenal. Grenal é na Rádio Grenal. Nesse sábado, Grêmio e Internacional voltam a se enfrentar pelo Brasileirão. E só na Rádio Grenal você confere cada detalhe deste clássico. A jornada começa às 14h, no comando de Haroldo de Souza. Preparou, estendeu, chegou a Didi. Rádio Grenal, FM 95.9, radiogrenal.com.br, aplicativos e veja ao vivo através das redes sociais da Rádio Grenal. Sou Rádio Grenal. Rádio Grenal, apaixonada pelo futebol na contagem regressiva. 3h18 para o Grenal 428. Nicolas Wagner chamou da concentração do Internacional, Nicolas. Sim, porque o presidente Marcelo Medeiros acabou de chegar aqui na concentração do Inter no bairro Higienópolis, acabou não falando com a imprensa, mas ele já está por aqui. Os atletas que acabaram há pouco o almoço ficam nos seus quartos até a hora da saída, 13h10, prevista a saída do Inter aqui da concentração em direção à Arena. E vocês falavam, né, da manifestação das torcedoras ontem à tarde no CT Parque Gigante. Eu conversei agora há pouco com o Rodrigo Caetano, executivo de futebol, em entrevista que a gente ouve daqui a pouquinho no Esquentando o Jogo da Rádio Grenal. Ele disse que manifestação pacífica não tem problema algum, é plenamente compreensível e os torcedores, nesse caso as torcedoras, estão dentro do seu direito. E o Rodrigo Caetano também falou sobre o técnico Eduardo Cudê, a questão de garantir a permanência dele mesmo em caso de insucesso em mais esse Grenal de hoje à tarde. Ele disse que o Cudê só sai do Inter se quiser. Tá com moral então, tá com prestígio o Eduardo Cudê, apesar do retrospecto negativo nos Grenais. Ele que já falou recentemente que incomoda isso de não ter vencido o Grenal, segundo ele, nunca passou por isso até na carreira como jogador. Em décadas, né, de carreira ligada ao futebol, de uma vida trabalhando no futebol, ele nunca teve um retrospecto tão negativo em clássicos, o Eduardo Cudê. Então, resta saber qual é a história de hoje, se o Grêmio amplia esse jejum histórico ou se o Internacional vai quebrar esse tabu, um dos maiores da história dos Grenais. Nesse sentido aí, viu? Nesse sentido aí, o Cudê e o Renato Portaluppi estão no mesmo nível. Só saem dos clubes se quiserem.
É verdade, eu concordo. Acho que é o que acontece dos dois lados hoje, de fato, viu, Kenny Braga? Agora, 1h44 na Rádio Grenal, o Dupla em Debate vai destacar, então, para quem ligou o rádio há pouco, as prováveis escalações. Vou começar pelo Grêmio, o mandante, o Bruno Soares está na concentração do Grêmio. Ainda tem a dúvida do reteste, da contraprova para Covid-19, mas qual é o provável Grêmio, Bruno? Exatamente, Ângelo. Tem essa dúvida ainda em relação a alguns jogadores, né? Ou aliás, em relação a todos os jogadores tem a dúvida, porque o Grêmio ainda não divulgou o resultado dos testes da Covid-19, está aguardando essa contraprova que deve sair depois da saída do Grêmio aqui do hotel onde o tricolor está hospedado. Então o Grêmio deve primeiro se dirigir até a arena, local da partida, para depois divulgar o resultado desses testes. Mas sem contar isso, sabemos que o Jean-Pierre não está relacionado para a partida, fica fora, embora esteja recuperado de lesão muscular. E a novidade é o Maicon. Esse também recuperado de lesão muscular está concentrado e deve iniciar o jogo hoje no tripé de volantes. Provável Grêmio: Vanderlei, Orejuela, Paulo Miranda ou Rodrigues, David Braz e Cortez, Lucas Silva, Matheus Henrique e Maicon ou Darlan, Alisson e PP com o Diego Souza no comando de ataque. Tem essa dúvida de ordem técnica na zaga para ver quem vai atuar ao lado do David Braz, se será Paulo Miranda ou Rodrigues. Nas laterais o Grêmio não tem dúvida. No momento o Orejuela é o titular da direita e o Cortez é o titular da esquerda, Ângelo. Esse é o provável Grêmio com o Bruno Soares. E o provável Internacional, direto da concentração colorada, Nicolas Wagner. Marcelo Lomba será o goleiro. Na linha de defesa, o Heitor fará a lateral direita, já que o Saravia teve a grave lesão no joelho, está fora da temporada, e o Rodinei ainda se recupera do coronavírus. A dupla de zaga terá Rodrigo Moledo e Vitor Cuesta. O Zé Gabriel está suspenso. E na lateral esquerda, o Wendel retorna de coronavírus, que é o fator pelo qual o Moisés fica de fora do jogo de hoje. O meio de campo considerado ideal pelo técnico Eduardo Cudê, com Rodrigo Lindoso, Edenilson, Bosquilha e Patrick, e no ataque jogam Thiago Galhardo e Abel Hernandes. Bom, as prováveis escalações da dupla Grenal, e aí eu quero aproveitar o assunto. O Bruno falou que tem ainda dúvida no Grêmio quanto a teste para Covid. O Inter tem desfalques já confirmados, assim como o Grêmio, por jogadores que testaram positivo para Covid-19. E a relação da Covid-19 com o futebol agora tem uma informação recente e preocupante, Silvia Macedo. Sim, exatamente, Ângelo. O Santos informou que houve a internação do jogador Raniel por trombose. E acredita-se, o diagnóstico é por conta da Covid-19, que o jogador se recuperou recentemente. Ele chegou no Santos no início desse ano, jogou já 14 jogos e marcou 2 gols pelo Santos. E ele participou da última partida contra o Olímpia pela Copa Libertadores, foi 3-2 para o Santos. E o Santos agora viajou para Goiás, então eles estão em Goiânia neste momento, e o jogador foi internado com trombose venosa profunda na perna direita. Olha, que preocupante, hein, gente? Ao que tudo indica, é ligada à Covid-19 que o Raniel teve, né? Contraiu, foi infectado recentemente. Melhoras pro Raniel. Tomara que dê tudo certo. É preocupante essa informação. E a gente tá falando de um jovem. Aqui não tem nada de grupo de risco, né? A gente tá falando de um jovem e um jogador de futebol. Aquela história do porte de atleta e tal. 24 anos tem o Raniel. E internado com trombose venosa. Então, na perna direita, né? Falou, isso, né? E profunda, pelo jeito. Então, fica a expectativa aí pra que ele tenha uma pronta recuperação. A gente torce que dê tudo certo aí com o Raniel. Ângelo, eu não sei, Ângelo, está chegando a hora de um outro Grenal. Sim. E é necessário, né, mais uma vez, enfatizar a importância do nosso clássico. Não existe no Brasil nenhum clássico parecido, semelhante. Porque o Grenal muda tudo, muda inclusive o humor das pessoas, muda tudo. Muda a animação na cidade, nas ruas da cidade, muda tudo. Então os jogadores, eu estou falando em relação aos jogadores internacionais, mas certamente vai acontecer com os jogadores do Grêmio, eles têm consciência dessa responsabilidade, da importância do Grenal. Parece assim um campeonato à parte, o Grenal, mas é um campeonato à parte. Não tem nada a ver com, digamos assim, com o brasileiro, nem com... É a parte, entende? Então os jogadores têm que estar conscientes disso,
É um Grenal diferente. O Luiz Carlos Reck, que já vai participar aqui, vai chegar pro Esquentando o Jogo da Rádio Grenal, costuma dizer, ele falou essa semana, inclusive, falou em rede nacional recentemente, técnico para acontecer no Rio Grande do Sul tem que ganhar Grenal. E acho que, gente, serve também para os jogadores, né? Tem muito jogador que se consagrou, tanto no Inter como no Grêmio, por conta de Grenais. E até atletas que não foram assim craques, mas que entraram para a história aqui do nosso futebol por conta de um bom desempenho em Grenais, ou ao menos em um Grenal, né? Então o jogo de hoje pode fazer a diferença na vida de todos os que estarão envolvidos pelo lado do Grêmio e do Inter. Exatamente. E o jogador assim que faz a diferença no Grenal, ele acaba se consagrando na história do clássico, né? Com certeza. A gente lembra, inclusive, bom, já que a gente tá falando de um Grenal que tem um jejum considerável de um lado, né, o Inter hoje, e uma boa invencibilidade do Grêmio, se a gente lembrar, por exemplo, eu sempre ouço aqui o Luiz Carlos Reck falar daquele timaço do Inter nos anos 70, o Inter tinha uma grande invencibilidade, a maior que construiu, e o Grêmio derrubou essa invencibilidade com 3 gols do Zequinha, e aí virou o quê? O Grenal do Zequinha, né? E o Zequinha, e aí se tornou, aquele Grenal ficou conhecido como o Grenal do Zequinha. Isso, e o Zequinha não foi assim, um craque, né? Não, porque ali é o seguinte, a importância desse jogo para o Grêmio, porque a invencibilidade do Grenal era enorme, eram 17 partidas, Imagina. Sem perder para o Grêmio. E o Zequinha E aí ocorreu essa atuação de gala, né, do Zequinha, né? E aí o Zequinha ficou por anos e anos no Grêmio, talvez muito por conta desse Grenal, hein, Benhor? Angelo, o Zequinha, os moldes atuais, ele era craque. O Zequinha foi seleção brasileira, jogou no São Paulo, era um baita de um ponta direita. Eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço pro Xuxa lá de Bagé, que é da turma do Fred e do Laferdinha aí, da mesma comunidade. Para a doutora Fabi, que está lá no Rio de Janeiro nos ouvindo, e para o Helder, zagueiro da Mocidade Independente do Menino Deus, que tem estilo Kahneman, assim, está de aniversário hoje. Um abraço e parabéns para ele. Viu, Ângelo? Só para complementar, assim, uma informação histórica, né? Nesse Grenal aí, de 74, né? O técnico do Grêmio é o Sérgio Moacir Torres. Nesse Grenal dos 3 gols do Zequinha aí. Viu? E depois eu lembro também, a gente pode lembrar aqui 17 anos atrás, a maior sequência que o Grêmio construiu, desde o final dos anos 90 até o início dos anos 2000, e que o Inter quebrou com aquele golaço do Daniel Carvalho no Olímpico, né? Então, como fica marcado essa história do Grenal, do tabu, como o clássico faz a diferença, assim como também pode, de certa forma, significar uma mancha, né? Pode complicar a sequência de um jogador, de um treinador, em caso de uma péssima atuação, de uma atuação comprometedora para qualquer lado. Sem dúvida. Pode enterrar o cartaz do jogador. Exatamente. A gente tem vários exemplos de atletas que se queimaram em Grenais. Então... Um exemplo mais remoto aí, é do Cláudio Radar, lateral direito do Grêmio, bom lateral, que enfrentou nada menos do que Vacaria, Carpegiani e Lula do seu lado ali. 3 jogadores maravilhosos, né? Sim. E foi atribuída a ele a derrota no Grenal, e ali a carreira dele começou a desandar. Mas era uma grande injustiça. É a força do Grenal, é o peso do Grenal. Por isso, vocês acham que tanto o Renato como o Cudê precisam até demonstrar uma preocupação maior, orientar de maneira diferente os jogadores mais inexperientes, tanto na carreira como em Grenais? Eu acho que não, porque esses jogadores inexperientes, a grande maioria veio da base. E já na base, eles sabem o que é um Grenal. Eles têm conhecimento da força de um Grenal. Como tu disseste muito bem há pouco, o Grenal pode consagrar, por exemplo, aquele do Fabiano, 5-2 no Olímpico, como ele pode detonar com a carreira do jogador. Eles têm esse conhecimento. Agora, eu acho que hoje será importante, né? Eu não sei como é que vai acontecer isso, mas eu acho que será muito importante hoje, no vestiário do Internacional, antes do jogo, a palavra do presidente Marcelo Medeiros. E eu não sei se isso vai acontecer, mas acho que vai acontecer sim. Digamos assim, a palavra do presidente de incentivo aos jogadores. Acho que vai acontecer isso.
Presidente, até porque é o seguinte, né? Não tem nenhum homem político do Internacional para falar no vestiário, né? Com a saída do Alessandro Barcelos, se não for o presidente Marcelo Medeiros, resta o diretor executivo de futebol, que é o Rodrigo Caetano. E outra coisa, né? Em relação ao presidente Marcelo Medeiros, que é um nome assim, que tem um nome ligado à história do Internacional, pelos seus antepassados e tal, e que é uma pessoa competente, uma pessoa honesta, séria, mas está se aproximando, digamos assim, o final da gestão dele. E aí ficaria muito ruim, digamos assim, que se a gestão do presidente Marcelo Medeiros terminasse com essa série de vitórias do Grêmio. Bom, eu estava até falando e analisando aqui com alguma preocupação os jogadores mais jovens que devem atuar hoje, pelo que a gente falou também da inexperiência. Do lado do Inter fica mesmo pro Heitor, que tem apenas 19 anos, né? Ele é do ano 2000, faz 20 anos em novembro, mas o Heitor já jogou um Grenal, né? O Heitor já jogou um Grenal o ano passado. Teve em campo naquele 1-1, um empate no Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro. E enquanto do lado do Grêmio, o mais novo que deve ser titular, que deve começar o jogo, é o Matheus Henrique. Mas aí o Matheus Henrique já nem se considera mais um jogador inexperiente, né? Ele já tem uma boa rodagem como titular do Grêmio, jogando Libertadores, já chegou à seleção brasileira, né? Então, Matheus Henrique ainda só com 22 anos, o Grêmio não tem ninguém, pelo menos no provável time que trouxe o Bruno Soares com idade, por exemplo, de base, de sub-20, ao contrário do Inter, que vai contar com o Heitor de 19 anos na lateral direita. Pois é, mas é uma curiosidade aí, Ângelo, que me ajuda aí qual é o jogador, digamos assim, o mais moço do Internacional, no caso do time de hoje, é realmente o Heitor. Isso. Qual é o mais velho? Do provável time, o mais velho, vamos lá, o Marcelo Lomba tem 30. Não, o Lomba tem 33. O Lomba. O Lomba tem 33, é o Lomba, né, o Nicolas Wagner? Isso, Marcelo Lomba. O Moledo tem 32, Benhor, e o Lomba 33. Então é gato. 32 é gato. E no caso do Grêmio? No caso do Grêmio, do provável time titular, olha, jogando o David Braz. Não, tem o Vanderlei, né? O Vanderlei tem 36, é o goleiro também. Não, mas o Diego Souza. O Diego Souza é boa, Kenny, 35. Mas o Vanderlei tem 36. O Vanderlei e Rodrigues, né? Não poderá aparecer Paulo Vitor no gol do Grêmio? Bruno? Somente se o Vanderlei testar positivo, né, Benhor? Só nesse caso. Pois é. Por ordem técnica não tem como comparar, né? Ô Ângelo, e a gente falando sobre as idades, né? O Vanderlei é o mais velho e o Rodrigues é o mais novo desse time do Grêmio. Ele tem um Grenal apenas disputado, que foi justamente pela Libertadores. E tinha uma confiança muito grande, né, em relação a ele antes daquele jogo. Bruno, o Rodrigues é mais inexperiente, mas por incrível que pareça, ele é mais velho que o Matheus Henrique. Os dois são de 97, o Matheus é de dezembro, né? Alguns meses mais novo que o Rodrigues. Perfeito. O Matheus Henrique tem uma experiência bem maior, né? O Matheus Henrique já jogou vários Grenais e até um destaque, né? O Matheus Henrique não perdeu nenhum Grenal como profissional do Grêmio. Já disputou diversos Grenais e ainda não foi derrotado. Ele inclusive falou sobre isso na coletiva ontem, sobre essa sequência bastante positiva, não só do Grêmio, mas dele também de forma individual, né? O Darlan é mais velho que o Matheus Henrique? Não, é que daí o Darlan não tá cotado pro time titular, né? O Darlan... Se o Michael não jogar, joga né? Mas o Darlan é um pouquinho mais velho. O Darlan tem 22 anos e ele é de 98. Ele tem 22 já completos, né? O Matheus é de 97. Aí sim, aí o Darlan virou mais novo. Se o Darlan for titular, né? Não se tem essa certeza ainda. Bom, gente, 1h58. Um bom Grenal para você. Não, só o seguinte, Ângelo, eu quero reiterar aquele abraço que eu mandei pro Dalpizola, né? Pro Dalpi, né? Sim. Testinha. No dia do cachorro, né? Dia do cachorro. Que ele passe uma belíssima tarde junto com o Choco, ali na Cidade Baixa. Ângelo. Sim. Eu quero mandar um abraço pro nosso âncora, o Testinha, e eu sei da proximidade que tu tens com a direção aí, né? O REC tem demonstrado em várias inserções que ele tem feito, em quase toda a programação da rádio,
que ele gostaria de voltar a ser repórter. E hoje, no início do programa, como bem frisou o Kenny, o REC disse textualmente que gostaria de dar um furo por dia. Então, tu poderias aproveitar essa proximidade e conversar com a direção para o REC voltar a ser repórter para realizar esse sonho dele de dar um furo por dia. Tá bom, vamos conversar. Marjana Vargas está te ouvindo já, viu, Benhur? 1h59, um bom Grenal para todos vocês. Benhur, Kenny, forte abraço. Outro. Valeu, Kenny Braga. Valeu. Forte abraço, obrigado ao Nicolas Wagner e Bruno Soares, que seguirão nas concentrações da dupla Grenal, também a Silvia Macedo. Obrigado, Silvia. E a gente tá fechando por aqui o Dupla em Debate. 2:00. Grenal é na Rádio Grenal. Luiz Carlos Reck está chegando para o Esquentando o Jogo na apaixonada pelo futebol.